Shalom, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para fazer mais um vídeo para o Techuvá, que é o nosso grupo de leitura e meditação da Bíblia, do Tropa. Eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. E nesse grupo, no WhatsApp, a gente tem meditações, a gente tem vídeo como esse aqui, a gente tem comentários e isso tem nos ajudado a perseverar na leitura das Escrituras. Tem sido muito bom para mim, eu digo por mim, né? E hoje eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, segundo Marcos. O capítulo é o 8. É a segunda multiplicação ali dos pães, né? Então, mas antes de começar a falar para vocês sobre sobre o capítulo, sobre o que o Espírito Santo falou através das Escrituras comigo, eu quero orar com vocês, amém? Então, venha orar comigo. Papai de amor e de bondade, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço, Senhor, pela minha vida, pela minha saúde. Te agradeço, Senhor, pela família que Tu me deste. Agradeço, Senhor, por cada pessoa, Pai, que está vendo esse vídeo. Guarda, Senhor, a mente delas, o coração, protege, Senhor, que elas tenham entendimento das Escrituras, que elas consigam, Senhor, ter revelação, Senhor, do Espírito Santo, que elas consigam ter conexão contigo, Senhor, e que elas consigam viver as Escrituras, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver as Escrituras. Nos ajuda, Senhor, a sermos Tuas testemunhas, Senhor, onde nós estivermos, Pai. E que a gente dê bom testemunho aonde a gente estiver. Pai, em nome de Jesus, fortalece o nosso espírito, nosso coração, para tudo que Tu tens preparado para nós, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém? Então vamos lá, povo. Eu quero começar com vocês ali no versículo 2. Ele vai falar assim, ó. Deixa eu só ajeitar aqui para eu não me perder. Ele vai falar assim: tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não tem mais nada para comer. Na verdade, ele desde o começo, né, ali, desde o versículo 1, ele me trouxe à mente da seguinte forma: porque a gente não pode ficar não fazendo nada, né? Esperando que tudo caia na nossa mão, porque não é assim com Deus, né? Todos que a gente lê, que a gente vê nas Escrituras, eles estavam fazendo alguma coisa, né? Então, sendo assim, né, o Senhor, Ele quer que a gente se mova, né? Que a gente faça alguma coisa. Então, foi isso que me trouxe, né, nesse versículo. Ali um pouquinho mais para frente, o 4. Os discípulos disseram: como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Veja só, né? O Senhor Jesus estava falando que tem compaixão dessas pessoas, que não quer mandá-los embora, e pergunta sobre a comida, né? E ele tinha acabado de fazer a outra multiplicação, né, dos pães lá, e dos 5 pães e 2 peixes, né? Então, olha só, parece... Mais na frente o Senhor Jesus ele vai falar isso, mas parece que eles não tinham visto, né? Olha só que interessante, né? Como muitas vezes nossos olhos ele não enxerga, a gente esquece as bênçãos que a gente recebeu e acaba se afligindo com a situação do momento, né? Então vamos lá. No 6 ele fala assim: então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Olha só a importância que tem de agradecer a Deus, né? E é no partir do pão que a gente vai ver o milagre, no partir do pão que a gente vai ver o milagre acontecer, né? Essa grandiosidade acontecer, essa multiplicação acontecer, né? Assim como teve até uma pessoa no grupo que comentou que foi extraordinário os comentários que ela fez. Ela falou assim, que é no partir do pão, né? Que há essa multiplicação, e também é responsabilidade dos discípulos,
distribuir aquilo, né, o alimento. Né? O alimento hoje o que é? É as escrituras. Então, é nossa, né, para quem é discípulo, é a nossa responsabilidade essa distribuição, né? Então, eu achei isso extraordinário que ela falou. E realmente, né, é nossa responsabilidade, né? O Senhor, Ele fala para nós, né? E de espalhar o Evangelho. E muitas vezes a gente quer ficar sentado sem fazer nada, né? Então, vamos lá. No 8. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Às vezes a gente tem medo de abençoar o nosso próximo, né, com algo que a gente tem em casa, ou sei lá, seja com dinheiro, ou seja com bens, com roupa, né, seja o que for, né, a gente pensa, quer reter aquilo porque pensa, nossa, é só isso que eu tenho. Mas, né, se você repartir, agradecer a Deus por esse pouco que tem, repartir, e Ele abençoa mais. Veja só, aqui, lá na outra multiplicação, eles recolheram 12 cestos cheios, aqui recolheram 7 cheios. Então, quando é Deus que está fazendo, Ele sempre dá além daquilo que a gente pode imaginar, né? E glória a Deus por isso, né? Que a gente tire, então, os nossos olhos do pouco que a gente tem e a gente coloque os nossos olhos no Senhor, né? Agradecendo esse pouco, agradecendo tudo aquilo que Ele tem nos dado. Amém? Então, vamos lá. Depois vai falar ali que os fariseus exigem um sinal e Jesus fala que não vai dar sinal nenhum. E eu quero ler com vocês o 12. O 12 ele vai falar assim: ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Olha só, né? Então, que o Senhor, em nome de Jesus, né, tire toda a incredulidade do meu coração, do teu coração, que a gente consiga ver as maravilhas que Ele faz todos os dias, né, na nossa vida. Amém? Então, para frente, né, o fermento dos fariseus e de Herodes. E na minha tradução ela traz assim, e ele vai falar lá no 15. Vai falar assim, ó. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Então, né, que em nome de Jesus a gente não fique com o nosso conhecimento apenas aqui, mas que realmente a gente viva, que a gente aplique, que a gente coloque em prática, né, tudo aquilo que o Senhor ele nos fala, né, que não seja só uma religiosidade, uma tradição, mas que realmente seja aquilo que o Senhor nos ordenou, né? Agora o versículo 17. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada. Olha só, né? Por favor, Pai, quebranta, Senhor, o nosso coração, o meu coração, Pai. Abre os meus olhos, abre, Senhor, os meus ouvidos para as coisas de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O meu pai, ele tinha um ditado que ele sempre falava assim, que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, muitas vezes a gente, né, tá vendo a situação, tá vendo o que tá acontecendo, mas a gente não quer mudar. A gente não quer deixar de fazer aquilo que que ofende a santidade do Senhor, ou enfim, né, tantas coisas, mas a gente está vendo que aquilo ali está acontecendo, só que a gente não quer ver. Amém? Então, vamos, né, pedir ao Senhor ajuda para essa transformação. Então, vamos lá, para frente. Depois ele vai falar que Jesus cura um cego, e ali no 23 ele vai falar assim, ó: ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então, muitas vezes, Jesus ele vai nos tirar de um lugar e colocar em outro. Ele vai nos mudar, fazer essa troca, vai nos tirar de um lugar e colocar em outro. Para então a gente conseguir vê-lo, para então a gente conseguir prestar atenção no que ele está falando, né? Para então muitas coisas. Amém? Então prestem atenção se o Senhor já não está fazendo isso, né, com você. Depois para frente Pedro declara sua fé. Lá no 33 ele vai falar assim, ó:
Não, 33 não, ainda antes. Ali Pedro declara sua fé, vai até o versículo 30, né? Então ele vai perguntando ali, né, para eles quem eles acham que o Senhor é. E Pedro ele fala, né, que o Senhor é o Cristo. E hoje o Senhor, né, ele pergunta para nós, né, quem é Jesus para nós, né? Quem ele é? Que a gente consiga responder essa pergunta de uma forma que agrade ao Senhor. Amém? Vamos lá. Depois Jesus prediz a sua morte e agora sim no 33 ele vai falar: Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Olha só que forte isso, né? Pedro ele tinha acabado de confirmar a sua fé, de exercer a sua fé. E logo, né, aceitou uma flecha de Satanás, né? E isso acontece conosco o tempo todo, né? A gente precisa ficar muito atento a essas armadilhas que o inimigo ele deixa preparado para nós, amém? Depois, vamos lá. O 34 ele vai falar assim: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E depois, para finalizar, no 38. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Então, é misericórdia, né? Que a gente nunca se envergonhe da nossa fé, do nosso Senhor, que ao contrário disso, a gente declare Ele, né, onde quer que nós estejamos, seja por palavras ou seja com gestos, com ações, mas que as pessoas possam ver Jesus através da nossa vida. Amém? Então, meus amores, essas foram as minhas considerações sobre o capítulo 8. Espero ter ajudado vocês na leitura. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!